E aí, tudo bem com você? Aqui é a Paula Lucas e hoje você vai aprender como fazer esse nosso lindo limãozinho pulando feliz. Vamos abrir nosso querido Animate, clicar em criar, botar 1080 por 1080, 24 quadros por segundo e criar. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, Ctrl Shift S para salvar nosso projeto. Agora vamos importar o Style Frame, 2 Style Frames, né? Arquivo, importar para o palco. Bom, temos aqui nossos 2 queridos Style Frames, já estão no tamanho certinho. Vou clicar 2 vezes nessa camada, escrever Style Frame. Aumentar ela um pouquinho aqui, apertar F5 até o 15, mais ou menos. E esse aqui também, até o 25. Clicar com o botão direito, transformar ela em guia, criar outra camada, que a gente vai chamar de RAF. Agora eu vou pegar o primeiro frame, arrastar ele até o 10º frame mais ou menos, pegar a cor do Style Frame, então vou aproximar aqui, apertar o I e ele vai pegar a cor que a gente precisa, clicar com o botão direito no Style Frame, propriedades, opacidade 50% para não atrapalhar a gente. Agora aqui vou começar a fazer o nosso RAF, aqui na camada de cima. Vou trancar a camada do Style Frame e começar a fazer. A primeira pose vai ser essa aqui mesmo, em que ele vai estar paradinho. Então, vamos fazer ela. Clicar no lápis, selecionar a camada de RAF. Tá muito fino. Vou em propriedades, no tamanho do traçado, vou colocar 4. Certinho. Agora vamos fazer nossa primeira pose. Vou fazer ela mais soltinha, não precisa ficar perfeita nessa fase. Não vou fazer a pupila dele agora, para não dar problema pra gente. Primeiro vamos cuidar de fora para dentro. Fiz nosso primeiro frame aqui. Vou aqui no 10º frame, vou apertar F5. Aí no 11º vou apertar F6, deletar, apertar delete, fazer a pose de squash. Então eu vou botar aqui no cantinho, no nosso primeiro frame, vou botar ST de storytelling. E agora eu vou fazer uma outra pose que ela também é de storytelling, mas eu vou chamar ela de squash só pra gente saber qual é. Squash, show! Aqui ele vai antecipar pra gente pular, certo? Precisa pegar uma força pra chegar lá em cima e depois voltar. Então vamos fazer a pose de squash dele. Vou ativar aqui o On Your Skin. Vamos fazer ele abaixando e quando ele abaixa ele também vai deformar para dar plasticidade para nossa animação. 2 princípios da animação em um, beleza? Então aqui embaixo vou fazer ele aumentando para os lados. Posso diminuir aqui a altura dele, né? Maravilha. Bom, apertar Q para deixar ele mais certinho nessa parte. Aqui eu quero que ele esteja também como se ele tivesse mais viradinho para baixo. Você vê que aqui a gente está vendo a parte de baixo dele no quadro anterior, né? Agora vou fazer o olhinho dele aqui piscando. Quero que ele seja bem grande esse olhinho, né? Porque a gente sabe que no primeiro frame do model dele, ele sempre é grande também, né? O pezinho vou fazer aqui na mesma posição, só que ele vai estar com a perninha um pouquinho mais flexionada. Mas quase também não dá para ver, né? E a mãozinha também vai estar aqui fazendo uma força. Aqui na folhinha vamos deixar ela pro ladinho aqui. E aí ela já vai estar mais pro meio da cabeça dele. Ela aqui. E aqui ele vai estar com a boquinha, fazer a boquinha aqui também, pra gente ter. Beleza. Agora vamos botar essa pose aqui com uns 8 frames mais ou menos. Então já tem 2. Agora vamos criar um outro frame e vamos fazer a pose de stretch dele. Deletar essa. A gente já sabe que ele vai estar bem no alto aqui, então a gente já sabe bem o caminho que ele vai percorrer, né? Então aqui a gente quer fazer ele bem esticadinho. É bom a gente exagerar bastante nessas poses, sabe? Então aqui a gente vai deixar ele bem esticadinho, deixar o olho dele esticado também, boquinha esticada, bracinho vai estar para baixo e ele vai estar com as perninhas ainda aqui no chão. E a folhinha, ó, vamos fazer ela para baixo também. Aí aqui vou deixar 2 frames mesmo. E vamos fazer nossa pose no alto, que já tá feita pra gente aqui, né? Cliquei F5 2 vezes, apertei F6 para criar um keyframe novo, apertar Delete. Agora vamos fazer a nossa pose dele aqui no alto. Vou até tirar esse On Your Skin, porque tá mais me atrapalhando do que ajudando. Fazer aqui a marcação do olhinho, a folhinha, boquinha aqui. Tarará, outra boquinha.
Agora aqui, parte de baixo, mãozinha e a perninha. Beleza. As duas perninhas. Show. Maravilha. Aqui eu esqueci de botar stretch. E aqui eu vou botar storytelling C de cima. Aqui em cima vou deixar uns 4 frames, mais ou menos. Então, apertar F5 de novo, 2 vezes, pronto. Temos aqui 4 frames, apertar F5 de novo, F6, delete, F5. E agora eu vou fazer ele caindo. Quando ele cai, ele vai estar numa pose parecida com a do nosso stretch aqui. Só que um pouquinho mais pra cima, né? Fazer ele esticadinho aqui. Aqui vai dar pra ver ainda a partezinha de baixo. Tcharam. Fazer uma perninha mais dobradinha. Acho que a gente pode até deixar ele mais tortinho assim, sabe? Tipo, dar uma linha de ação nele. Vou dar uma esticadinha aqui na folhinha dele também. Aqui o bracinho, vamos dar uma esticadinha. O bracinho tem que estar mais pra cima aqui, que tá caindo, né? Vou fazer os olhinhos agora pra fora. Aqui os olhinhos. Bocona também esticada. Deixa eu ver. Vou selecionar aqui, acho que eu vou dar uma esticadinha a mais nele. Então, eu vou apertar V, selecionar, Q e, ó, deformar ele aqui um pouquinho. Acho que ele pode estar um pouquinho mais fininho, pra dar melhor essa sensação. E, ó, posso fazer isso aqui também. Selecionei, vou aproximar aqui pra te mostrar. E aí, vou mexer aqui pra ele deformar um pouquinho mais. Ficar com uma linha de ação maior. Posso copiar esse primeiro frame? Esse aqui eu vou deixar... essa pose de stretch 2. Vou escrever aqui, stretch 2. Vou deixar ela uns 8 frames. Apertar F6, delete, F5. Aí eu posso ir aqui nessa camada de baixo, copiar esse frame, Ctrl Shift V aqui, para deixar nosso style frame aqui embaixo para ajudar a gente. E vou aumentar aqui o style frame também. Então, beleza, ó. Tirar aqui o skin que a gente não vai precisar tanto, que ele tá descendo aqui, que vai ser a pose que ele vai chegar no chão. E ele chegando no chão, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando antecipou. Ele vai dar um squashzinho, ele vai chegar e aí vai acomodar, né? Então vai ser uma pose bem parecida com a pose de antecipação. Eu tô com o style frame dele aqui pra ter de referência. Então, beleza. Eu sei que eu quero que seja um loop, né? Então, o último frame vai ser igual ao primeiro, provavelmente. Então, ele vai tá no mesmo lugar que ele começou. Então, eu vou fazer a pose de squash bem aqui, daquele mesmo jeito. Apertar nosso lápis aqui. Aqui ele também vai estar com o olhinho fechadinho, porque ele acabou de cair. Tá sentindo esse impacto? Vou selecionar aqui, eu acho que eu vou dar uma afinada nele para ele continuar com o mesmo volume, né? Importante a gente ficar atento a esses volumes, não mudar tanto. Então aqui ele vai estar aqui embaixo. O olhinho dele também vai estar mais para baixo, tá vendo? Então aqui ele pode ainda estar sorrindo, porque ele ficou feliz de ter pulado. E botar a folhinha aqui para baixo, quando ele cair, ela ter descido já, né? Botar o pezinho aqui no mesmo lugar, pra gente não ter esse pezinho tremendo. Aproximar, posso dar uma... Acho que esse limãozinho pode estar um pouquinho mais pra baixo também. Vou botar ele um pouquinho mais pra baixo. Pronto, aqui. Aí a perninha dele vai estar dobradinha aqui também. E as mãozinhas dele vão estar pra cima, porque ele acabou de cair, né? Aqui na de acomodação vou deixar 4 frames também. Então vou apertar F5, 4 frames. Apertar mais uma vez, F6, delete. E agora eu vou copiar o primeiro frame, porque a gente quer um loop, né? Então eu vou copiar aqui para ficar igualzinho. Dei Ctrl Shift V e agora a gente tem a mesma pose do início aqui no final. Vou deixar ela com 4 frames. Bom, desativei aqui a visão do style frame e vou dar um play para ver como ficou. Vou aumentar um pouquinho aqui o tempo daqui de cima. Apertar F5 mais 2 vezes, vai ficar com 6 frames. Vou apertar mais 2 vezes, vai ficar com 8 frames. E aqui nesse próximo style frame, vou apertar Shift F5, vai diminuir um pouquinho. Vou diminuir uns 4 frames aqui. Vamos ver como ficou. Ó, achei que ficou melhor o timing assim. Eu quero que ele tenha mais essa ênfase em cima, sabe? Pra dar tempo da gente fazer o olhinho dele brilhando. E como se eu estivesse comemorando alguma coisa mesmo, que de fato ele está comemorando. Então é bom a gente pensar isso, com a intenção que a gente tem, né? Então acho que tá bom, acho que ficou bom. 6 frames aqui ele em cima, 4 frames ele descendo.
mais 4 frames aqui na acomodação e depois ele volta e fica normal. Beleza. Agora vou fazer os intervalos e em RAW ainda. Eu vou deixar ele parado aqui, esses 10 frames. E aqui a gente vai intervalar nossa animação. Vamos apertar F6, 2 pro lado, F6, porque a gente tá fazendo ela por 2 aqui, né? Tá fazendo o mesmo desenho por 2 frames. Em 24 quadros, que dá 1 segundo, né? A gente vai ter 12 desenhos. Beleza. Então, quebrei ela por 2 aqui, vou deletar, vou fazer nosso primeiro intervalinho aqui. Nesse primeiro intervalo ele vai estar descendo para chegar nesse style frame que ele tá agachadinho, né? Então eu vou fazer ele bem próximo ainda pra gente não fazer tão brusca essa mudança. Eu posso até copiar esse anterior, dar um Ctrl Shift V, aí eu aperto L para selecionar só algumas partes. Por exemplo, eu quero selecionar só essa parte do limãozinho mesmo aqui. Vou apertar Q, então eu quero dar uma abaixadinha nele aqui, não muita, que ele vai começar devagar esse movimento, né? E aí eu dei uma abaixadinha aqui, vou abaixar um pouquinho mais e começar a fazer esse squashzinho dele. A mãozinha eu vou manter no mesmo lugar também. E a folhinha eu vou deletar aqui pra gente não se preocupar com ela agora. Agora não é o principal. O principal é o corpinho e a perninha. A perninha eu vou começar a fazer ela mudando a linha de ação dela. Então aqui ela já começa a mudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que ela vai entortar. Vou fazer um intervalo um pouquinho mais próximo aqui do nosso keyframe principal, dele dando squash. Diminuir aqui o range do nosso Onion Skin. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar essa pose, Ctrl Shift V, colar aqui, apertar L e botar o deslocamento dele um pouquinho mais pra cima. Você vê que eu botei ele bem pertinho. E aqui, vou apertar Q e vou diminuir esse squash dele aqui. Deletar essa folhinha, deixar o olhinho do jeito que tá legal. Deletar esses bracinhos aqui, que a gente não vai usar eles agora. E a perninha, vou completar ela aqui também. Aqui no bracinho eu não quero que ele esteja completamente igual da outra pose. Eu quero que ele vá chegando devagarzinho, né? Então, vou botar ele mais assim, como se ele estivesse chegando mesmo, né? E aqui vou deletar, deletar aqui o que tá escrito squash, apertar V, selecionar, delete, beleza? Agora vamos fazer o próximo intervalinho aqui. Quando ele começa a acumular força, né? Quando ele antecipa, ele acumula essa força, né? A gente quer que ele desacelere aqui. Então, eu vou fazer ele mais próximo do final. Aqui, na verdade, eu acho que eu vou aproximar ele um pouquinho mais. Deixar ele um pouquinho mais próximo e mais próximo do squash também. Apertar borracha aqui, deletar esses excessos de linha pra gente não se perder também. Pronto, maravilha. Agora ele tá já chegando mais próximo aqui desse squash. E aqui nesse intervalo que ficou no meio, eu quero deixar ele mais próximo desse storytelling aqui, para ele ir desacelerando, né? Então, supondo que aqui seria o meio entre os dois, eu vou fazer mais próximo daqui. Os olhinhos dele já vão estar mais embaixo, né? Vou aumentar aqui para ficar igual à massa, a gente não mudar o nosso model, né? Aqui a perninha já vai estar mais flexionada também. Vou até deixar flexionada praticamente igual, fazer nossos pezinhos. O olho, vou fazer ele fechando aqui. Então aqui, ó, vai estar com a pálpebrazinha dele começando a fechar. No frame anterior, ele tava com o bracinho na cinturinha. Cintura entre aspas, né? Porque ele tá... Não pode se dizer que ele tem uma grande cintura, mas enfim. Então aqui eu vou fazer ele saindo dessa pose. Aqui também. Deletar esse espacinho aqui que eu te mostrei. E agora vamos comparar aqui como ficou. Tá dando bem a impressão que ele tá dando squash. Eu acho que eu até vou mudar esse storytelling aqui. Não, acho que tá bom. Ó, aí eu tô flipando aqui, tô andando na timeline e tô vendo como tá esse movimento. Achei legal. Então, se eu curtir já, vou fazer já a folhinha nesses intervalos aqui. Nesse primeiro intervalo aqui, vou fazer a folhinha começando a mover um pouquinho. Então, ela aqui tava tortinha, aqui ela vai já um pouquinho mais retinha, mas não tanto, porque não muda tanto, né? E aqui a pequenininha eu vou mover ela um pouquinho mais. Nesse aqui que ele já tá mais abaixadinho,
vou fazer ela mais esticadinha assim, como se estivesse dando um borrão, sabe? Um smear, que a gente chama na animação. Então aqui eu vou fazer ela, né, como se tivesse esticadinha. E aqui no próximo, vou continuar com ela mais esticada também, mas já um pouquinho mais voltada pro lado, que nem tá o nosso storytelling aqui. Então vou desativar aqui o Onion Skin e vamos ver como ficou. Isso, ó, tá dando certinho o efeito, porque aqui é bom que ela comece a vir pro lado, porque ela vai descer conforme o nosso limãozinho sobe, né? Que esse é um dos princípios que a gente tem de animação, que é o de follow through e overlapping. Ele faz o movimento e a folhinha não tem ação nesse movimento, né? Ela vai seguindo ele e aí ela tem um atraso no movimento dela mesma. Beleza? Agora vamos pro nosso próximo pack de intervalos. Vou fazer os próximos intervalos aqui, então nesse aqui vou apertar F6, dá 2 frames, apertar F6, dá 2 frames, apertar F6 de novo. Bom, beleza. Aqui vou deletar desse storytelling aqui. Para esse, eu vou querer quebrar esse próximo frame aqui em 2. Então, ao invés de deixar ele com 2 intervalos que nem todos, eu vou apertar F6 aqui, deletar esse anterior e fazer um intervalinho entre a nossa pose de squash e a de stretch. Eu vou basicamente copiar essa pose de squash, então Ctrl Shift V, e eu vou querer fazer ela saindo dessa pose anterior. Eu quero que ela comece a sair devagarzinho, sabe? Agora que ela começa a subir, ele vai acelerar esse movimento. Ele pegou energia, né? E aí vai acelerar. Então aqui, ó, eu diminuo um pouquinho esse squash dele, subo ele um pouquinho aqui, estico ele um pouquinho e desloco ele aqui pra cima também. Deletar a folhinha, porque obviamente a folhinha não vai ficar desse jeito. Aqui as perninhas também vão precisar mudar. E o bracinho não precisa mudar tanto. Então apertei L aqui, circulei o bracinho, apertei V, vou colocar nele. Mesma coisa aqui com esse outro bracinho. Vou colocar ele no lugar certinho aqui. Selecionei. Maravilha. Agora a perninha ela vai começando a esticar aqui. No próximo frame ele já vai estar nessa nossa pose de stretch. Aí vai ficar mais suave essa transição, tá vendo? E vou fazer a folhinha desse aqui também, logo. Aqui na folhinha dele, que ele tá mais pra cima, a folhinha vai começar a descer. E aqui em cima, nessa folhinha já tá pronta, ela vai estar pra baixo. Por quê? Porque ela tá seguindo esse movimento dele. Show! Do keyframe de stretch do nosso próximo storytelling de cima, eu vou quebrar aqui em F6, deixar mais 1 por 1 aqui. E aqui depois deixar 1 por 2. Deletar esse aqui do meio, beleza, ligar o nosso Onion Skin. E esse próximo intervalo, ele vai estar já acelerando um pouquinho mais, vai estar com um pouquinho menos de stretch. A gente já vai estar ele vendo aqui a parte de baixo dele, certinha. Eu vou deixar os olhinhos dele aqui já pra fora. Ups, arrumar esse aqui um pouquinho melhor. E esse aqui é quase um quadro, um frame, um intervalo de borrão também, de smear, como a gente chama, né? E essa perninha aqui já vai estar saltando. E essa aqui, ela pode estar um pouquinho mais pra cima. Como se eu estivesse fazendo esse movimentinho de impulso, né? Então eu vou tirar aqui o Onion Skin, porque assim a gente deforma bem ele. Olha como ele deforma. Ele fica bem cartoonzão, né? Então ele chegou, acho que o bracinho dele pode esticar um pouquinho mais também. A folhinha pode continuar para baixo. Vou deletar aqui para não confundir a gente esse tanto de linha. E aqui a gente vai ter um outro intervalo. Ligar o nosso Onion Skin para ver o que está acontecendo entre eles, né? E aí ele vai estar um pouquinho menos deformado. Aí ele já pode estar mais normalzinho, ele pode estar mais parecido com o storytelling mesmo, né? Então, vou fazer ele acelerando ainda. Vou fazendo ele um pouquinho aqui mais em cima. E já mais parecido. Fazer ele quase do mesmo formatinho do nosso limão. Já normalzinho, né? Pegar aqui e fazer ele formato mais certinho do limão aqui. Jogar ele mais para baixo um pouquinho. Que ele ainda vai estar chegando, né? Apertar Q.
deformar ele ainda mais um pouquinho, para não estar 100%. E aqui ele vai estar com os bracinhos para baixo ainda, né? A perninha não vai estar que nem no storytelling ainda. Ela vai estar meio para baixozinho também, para não chegar tudo ao mesmo tempo, né? Essa aqui vai estar mais esticada. Isso é algo bem legal, bem importante da gente lembrar, sabe? Tipo, importante não fazer todas as partes do corpo chegando ao mesmo tempo. Bom que elas tenham uma diferença entre si, para não ficar muito robótico, sabe? Aqui a boquinha abertinha, ele felizinho. Deletar umas linhas desnecessárias. E aqui ele já em cima, né? Bom, aqui em cima eu vou também botar já tudo por 2. Vou botar F5 aqui. E eu quero que ele, enquanto esteja chegando aqui em cima, ó, vamos ver como é que tá ficando até agora, né? Ó, tá funcionando bem esse movimentinho. Ele tá acumulando a forcinha dele, tá vindo aqui, tá vindo bem certinho. Então, bom, vamos ver aqui. Ele aqui já vai estar no nosso storytelling, né? A gente quer que ele esteja subindo mais devagar e bem desacelerando. Então, a gente sabe, por exemplo, que esse aqui vai ser o ponto mais alto dele, né? Bom, aqui em cima eu vou querer que dure mais tempo. Então, aqui no frame mais ou menos 23 ele tá chegando e no 25 a gente tem até o frame 31, mais ou menos, né? No nosso storytelling de cima. Então, eu vou aumentar aqui, esse que tá no frame 29, vou aumentar aqui, apertar ele F5 para ele durar até o 39, mais ou menos. Que eu quero que ele fique bastante tempo aqui em cima mesmo. Porque, ó, eu quero que dê essa ênfase nele em cima, sabe? Quero que fique uma coisa bem cartunzinho, assim, dele estando em cima e tá... estrelinhas e o olhinho dele brilhando. Ter esse tempo como se ele ficasse até meio em câmera lenta, lá em cima mesmo, sabe? E um pulo normal, por exemplo, ele não ficaria normalmente esse tempo lá em cima. Mas a gente tá em animação, a gente quer exagerar, a gente quer dar esse sentimento pra ele, né? Então, ó, vamos ver como tá ficando. É isso, eu quero dar bastante ênfase nesse tempo aqui. Então, ó, vou quebrar aqui por 2, deixar 2 frames em cada um. Apertar F5, pronto, ficou 2 frames. Então eu sei que até aqui, até o intervalo do 37, eu quero que ele vá subindo. Então eu vou chegar aqui no 37, ó, e aí vai dar o tempo da folhinha fazer o movimento dela também. Vou botar ele um pouquinho mais pra cima e nos próximos vou fazendo eles ficando mais pra cima também aos pouquinhos. Por exemplo, esse aqui ele tá quase próximo, vou jogar ele um pouquinho aqui mais pra cima também. Aqui o anterior, selecionar tudo, né? Com a setinha deixar ele mais pra baixo. Aqui deixar ele um pouquinho mais afastado pra ele ir perdendo a velocidade aqui em cima, né? Ó, sempre jogando aqui mais pra baixo com mais força. Esse aqui é o intervalo que ainda tá um pouquinho deformado. Vou deixar ele mais pra baixo ainda. E aí ele vai subindo aqui, tá vendo? Vai subindo mais devagarzinho aqui, ó. Vamos ver. Aí ele vai estar, tipo, quase parando aqui em cima. É isso. Bom, agora vamos fazer os bracinhos, né? A gente não quer a mesma coisa que a gente tava falando antes. A gente não quer que o bracinho e a perninha estejam chegando ao mesmo tempo que o corpo, até aqui em cima, né? Então vamos refazer essas perninhas aqui. Então aqui no frame 37 a gente sabe que quer que ele esteja com o bracinho pra cima. Então aqui nos próximos, ó, no 35 vou deletar o bracinho e a gente vai intervalando eles, né? Então vou deletar os bracinhos dos quadros anteriores. Aproveitar já deletar a folhinha também, porque a folhinha vai demorar o tempo dela pra chegar. E isso faz toda a diferença na sua animação. Você fazer as partes do corpo chegando em tempos diferentes, sabe? Deixa menos mecânico. Bom, vamos pensar primeiro nas perninhas, certo? Fazer por partes. Vou até ativar o Style Frame aqui, pra gente saber. Eu acho que eu vou clicar aqui 2 vezes nele, deixar a opacidade dele mais baixa também. E ativar o Onion Skin também, pra gente ver como é que vai estar a perninha dele. A gente sabe que a perninha na posição final vai estar dobradinha e ela tá esticadinha, né? Então aqui a gente pode fazer a perninha começando a dobrar. Então ela tá ainda um pouquinho esticadinha, mas ela vai começando a dobrar aqui, as duas. E o bracinho, a gente sabe mais ou menos que ele fica um pouquinho aqui abaixo do olho, né? Mais ou menos esse espaço aqui. E o bracinho ele pode estar já
mais aqui pro meio do movimento. A gente sabe que ele vai estar pra cima, né? Mas aqui ele pode ainda estar mais pro meio, chegando pro meio. No próximo frame, um bracinho já pode estar um pouquinho mais pra cima, não totalmente, né? O outro pode não estar tão pra cima quanto o do lado esquerdo, né? Pode estar um pouquinho mais assim. Essa perninha já pode estar mais dobradinha, né? Que ela começou a dobrar mais rápido, mas não tanto também. E essa aqui já pode ir dobrando mais. No próximo intervalo, nosso bracinho pode já estar chegando aqui já, pode já estar praticamente no lugar que a gente quer que ele esteja. E a perninha a gente já pode deixar ela onde a gente quer mesmo aqui. Aqui no próximo intervalo já pode estar no lugar que a gente quer mesmo. Vou até desativar aqui o Style Frame pra gente ver como é que vai estar mais pra frente. Aqui a perninha já vai estar onde a gente quer também. E nos próximos a gente pode só fazer ele intensificando esse movimento, chegando a mãozinha cada vez mais. Se quiser até pode dobrar um pouquinho mais a perninha, sabe? Pode ser livre nesse sentido. Ó. Aí ele já tá o corpo dele tá em cima, mas o bracinho tá chegando, tá vendo? E um bracinho chega até antes do outro. Aí só ver aqui se ele não tá sambando, né? Se ele não tá mudando de lugar, mas no geral tá funcionando bem. Agora vamos fazer a folhinha. Então estamos aqui no frame que está chegando. Então nossa folhinha, vamos aqui no frame que até ele tá mais deformadinho, né? A nossa folhinha vai estar bem para baixo. Nesse frame que ele tá mais deformadinho. Vou ativar aqui de novo o Style Frame pra gente poder sempre saber como é que tá o nosso model, né? Então aqui a folhinha vai estar bem pra baixo. Tentar manter ela do tamanho mais certinho. Aí quando já tá chegando nessa pose, ela já tá começando a voltar ao normal. A ir pra cima um pouquinho. Mas não tanto também, vou até botar ela um pouquinho mais para baixo aqui, selecionei com o laço e apertei V e Q. Aí tô botando o anchor pointzinho dela aqui, ponto de ancoragem aqui. Pronto, ó. Beleza. No próximo intervalo, ele já vai estar um pouquinho mais para cima, a nossa folhinha. No próximo intervalo, a gente vai já fazer ela subindo um pouquinho mais. Aqui no próximo, ela tá mais subindo ainda, tá mais pro meio, né? Vou desligar aqui o Style Frame para não nos atrapalhar. Aqui nesse intervalo ela tá bem próxima já, mas a pequenininha ainda não. Vamos fazer ela indo em tempo diferente, né? E aqui já chegou no próximo intervalo. Tá vendo? Ó? Aí aqui dá uma fluidez legal, assim, porque o corpinho chegou, mas as coisas ainda não, sabe? A folhinha ainda não chegou completamente, os bracinhos. Vamos dar uma olhada. Olha, isso ajuda bastante a gente na hora da animação ficar também mais agradável para os nossos olhos, sabe? Esse aqui é o ponto máximo, né? E aqui nesse intervalo ela começa a descer. Então eu vou selecionar aqui tudo, fazer ela descendo. E aí a folhinha pode se mexer também. Então vou chegar aqui e apagar a folhinha. A folhinha sente esse impacto, ela começa a ver aqui, mudar o ângulo dela aqui para cima. E o braço aqui ele pode esticar, dar uma esticadinha também, fazendo esse movimento de follow. Ele não tá se movimentando por si só, ele tá se movimentando de acordo com o principal. Agora a gente vai fazer a intervalação entre este storytelling principal e ele dando um stretch, né? Então aqui eu vou quebrar em 1 também, que ele vai ter um intervalinho mesmo, um frame entre essa pose de stretch dele. Então aqui nessa pose, eu quero ele já um pouquinho mais embaixo. Vou dar uma distorcida nele no geral. Vou jogar ele bem mais para baixo mesmo. Apagar a folhinha, apagar os bracinhos. Aqui também. Outro bracinho também. Selecionar. Apertar Q. Q? Não, a letra Q. Selecionar esse. E aí, esse aqui eu vou começar a deformar ele um pouquinho também. Então, eu vou esticar ele aqui e comprimir dos lados. Vai começar dando um stretchzinho. Perfeito! Mudar o ângulo do bracinho dele aqui, porque ele pegou mais força, né? Então ele já vai estar assim. Aqui. A perninha dele aqui, fazer ela mais dobradinha. E essa pode começar a vir um pouquinho mais pra frente. E a folhinha aqui, dá uma esticadinha também. Maravilha! Agora na pose de stretch,
pra chegada em squash, tá? Essa pose aqui vai chegar nessa, certo? Eu vou querer mais um intervalo aqui de 1 também, que vou marcar mais um F6 e apertar F5 pra ter um intervalo dele chegando. Vou deletar aqui e aqui apertar um Shift F5 pra nossa pose de squash ficar com um só. Então, beleza. Aqui nesse intervalo, saindo do stretch e chegando no chão, vou deletar aqui, ativar o Onion Skin, fazer ele chegando aqui no chão, acelerando, né? Tô pegando mais velocidade aqui, aumentando aqui. Aqui ele tá começando a ficar um pouquinho menos deformado, né? O bracinho dele tá pra cima também. A folhinha, eu quero que ela dê um borrão aqui, um smear. Então eu vou fazer essa folhinha esticadona, seguindo esse movimentinho dele. A perninha, já vou querer que ela esteja no lugar certinho. Então aqui vai estar bem esticadinha. E essa aqui ainda tá flexionada, que nem tava antes. Mas já mirando para onde eu quero, ó, que o futuro dela tá aqui. Então, vou mirando ela já assim, boquinha esticada ainda. Aí aqui eu vou tirar o Onion Skin flipando para ver se tá funcionando. Ó, acho que essa pose aqui toda pode ficar um pouquinho mais para baixo. Então, vou selecionar aqui com o L, o nosso laço, e jogar ela um pouquinho mais para baixo, ó. Perfeito. Agora, ele já tá no chão. Já quero que ele esteja aqui no chão, fazendo um intervalo para nossa próxima pose, certo? Então vou fazer ele bem parecidinho, só não vou deixar ele fazer tanto squash assim. Quero que ele esteja deformado, mas não tanto ainda, sabe? Aqui o bracinho tem que estar bem para cima, certo? A folhinha já tá para baixo, porque ela chegou, teve esse impacto também. Deixa eu aproximar aqui. Olhinho fechado já, tá sorrindo, chegou sorrindo. Tá feliz pra caramba, né? Aqui a perninha, tá vendo, ó? Já chegou. Ó, tá vendo? Quando a gente faz bem exagerado, ele fica bem cartunzinho, bem plástico. Geralmente fica bonito, sabe? E dá esses smears também, assim, fica legal, esses rastros, né? Beleza. Agora vamos intervalar entre nossa pose de squash e chegando. Então, vou criar mais 2 intervalos aqui, deletar esse e vamos ver como vai ficar aqui. Bom, aqui, como ele chegou e tem muita força, eu quero que ele demore um pouquinho para sair dessa pose, porque para dar bem essa impressão mesmo de que ele teve esse impacto. Então, quando a gente dá mais ênfase nessa pose de squash, a gente sente mais esse impacto. A folhinha aqui eu posso já vou fazer aqui dessa vez, ela indo um pouquinho mais para cima, e o olhinho mais para cima também, começa a subir tudo, né? O bracinho aqui vai descendo. O pezinho tem que ficar ancorado no mesmo lugar, mas já a perninha menos flexionada. Vamos ver aqui como tá. Ó, eu sinto que ele nem perdeu tanto esse squash, tá vendo? E o bracinho tá sambando. Então, ele se mexeu pouco e o bracinho, ó, parece que quebrou e trocou de lugar. Então é bom a gente sempre ficar atento nisso. Ele tem que estar só um pouquinho mais pra cima. Fazer ele um pouquinho menos deformado aqui. Desativar o Onion Skin e comparar. Já ficou melhor. Maravilha! Agora o próximo intervalo aqui, deletar. Aqui eu vou querer ainda ele um pouquinho deformadinho, só que não tanto ainda. Aqui é o bracinho também, pezinho no mesmo lugar, perninha menos flexionada, olhinho ainda vai estar fechado, mas vai estar mais para cima também. Aqui a folhinha ainda vai estar meio para baixo. E eu vou apertar F5, criar mais 2 frames aqui para fazer mais um intervalo. E eu vou querer fazer um intervalo mais próximo agora desse aqui, para ficar mais macia nossa chegada, sabe? Então, aqui eu vou fazer ele bem mais próximo do nosso storytelling. Então, aqui, ó, ele ainda vai estar um pouquinho deformadinho e mais para baixo. Acho que eu nem tá tão deformado. Vou deformar ele um pouquinho mais. Ups! Apertar V, selecionar. Que para deformar ainda vai estar mais um pouquinho deformadinho. Aqui também. Mas não tanto, tá vendo? Só um pouquinho mais gordinho. O olhinho mais embaixo também. E os bracinhos, ó, não vão estar na cintura ainda, vai estar chegando aqui devagarzinho. Ó, esse aqui tá mais curvado, o outro eu não vou deixar tão curvado, vou deixar mais abertinho aqui. Tá fazendo o caminho dele para chegar. Pezinho aqui na mesma posição, mas ele já vai, perninha vai estar menos flexionada, né? Vai estar quase o oposto. E aqui, ó,
a folhinha vai estar para baixo ainda. As duas folhinhas vão estar para baixo. E aí ele vai ficar mais macio quando chegar. É como se fosse um easyzinho, sabe? Aqui ele tá aqui, aí ele vai acelerando e aqui ele dá uma desaceleradinha. Vamos ver aqui como ficou. Que aí, terminando isso, a gente faz os braços chegarem aqui mais devagarzinho para não chegar junto com o corpo. E a folhinha também chegando mais devagarzinho. Então, vou ver aqui, para aproximar, apertei aqui nesse repeat pra gente poder ver várias vezes, né? E dar play. O movimento tá ficando bem certinho aqui. A gente vai precisar desses frames para fazer o braço chegando, para não ficar tão robótico, né? Agora vamos fazer o nosso limãozinho chegando de verdade, as folhinhas chegando mesmo. Então aqui a gente vai ter mais ou menos uns 10 frames só para a nossa folhinha ir chegando. F6, apertar V, F5, 2 vezes para chegar aqui. 6, marquei o mesmo keyframe. Pronto, criei 5 intervalos e 10 frames. Eu vou deletar os bracinhos dele, deletar os bracinhos e a folhinha até o último frame. Esse último frame eu vou também aumentar ele um pouquinho pra não ter esse problema pra gente, mas nos outros eu vou deletar aqui a folhinha. Aproximar. E aqui no bracinho, eu vou até deixar o início dele pra gente saber onde ele fica. E todas as folhinhas. Vai ficar momentaneamente sem braço, nosso limãozinho. Show! Bom, temos aqui o último intervalinho dele chegando e agora o primeiro intervalo dele já no lugar certinho, né? Então, o bracinho aqui, aproximar. O bracinho quero que ele esteja começando a dobrar. E aqui, ó, eu vou fazer ele já mais dobradinho, mas já chegando. E na folhinha, ela vai estar caidinha aqui ainda, as duas. No próximo aqui a folhinha já vai estar mais próxima, tá chegando. O bracinho já tá dobrando mais aqui também. A gente pode colocar a mãozinha dele indo para trás aqui um pouquinho. E esse bracinho já vou fazer ele no lugar certo, para eles irem chegando em tempos diferentes. No próximo intervalo, a folhinha já vai estar praticamente aqui, no lugarzinho certinho dela. E o bracinho já vai estar no lugar certinho também. Os dois bracinhos, né? Que o do lado direito aqui da tela já tinha chegado. Agora, no próximo intervalo, a folhinha já pode chegar aqui e tá já certinha. E o bracinho também já tá certinho aqui. Vamos ver como ficou. Bom, agora que a gente já fez o RAF e tá tudo bonitinho, vamos fazer a pupila do nosso limãozinho, beleza? Então, vamos ativar o nosso Style Frame. Tô com lápis aqui e vou fazer nossa pupila. Fazer aqui no próximo frame também, tentar ir acompanhando. Deixar o Onion Skin ativado também, pra gente poder ver o que está acontecendo. Aqui que ele tá com o olhinho piscando, aqui não vai precisar. Aqui também não, aqui também não. Aqui ele pode estar olhando pra cima, certo? Deixar aqui a pupilazinha dele maior. Aqui ainda tá olhando mais pra cima. Aqui já tá voltando, né? O tamanho dele menos deformado, mais certinho. Nesse próximo frame a gente pode fazer um aqui, e aí todos os outros vão ser iguais, né? Então a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui, porque ela tá bem parecidinha. Aí aqui que ele já tá mais deformado, a gente pode deixar mais certinho aqui também, mais deformadinho a nossa pupila. Aqui, ó, vou deletar esses traços aqui, que eles estão atrapalhando um pouquinho. Fazer ele já olhando mais para baixo, que também vou dar uma limpada nesse próximo frame. Também tá olhando mais para baixo aqui. Que tá com o olhinho fechado, não vai precisar. Que também abriu aqui. Aí aqui a gente já pode fazer nossa pupilinha. E aqui ele já acomodou, né? Já tá no tamanho certinho dele. Prontinho. Aí depois esses eu posso copiar para os próximos. Vou dar uma olhadinha aqui para ver como ficou nossa animação, né? Acho que tá funcionando direitinho. E agora a gente pode ir pro nosso clean, beleza? Bom, vamos começar agora com o nosso clean. Criei uma nova camada, chamar ela de Clean Limão. Apertar F6 aqui para já ir criando novos keyframes pra gente, né? Vou clicar aqui na nossa camada do RAF 2 vezes, botar opacidade 50%, ativar o cadeadinho e vamos fazendo aqui.
Tô usando o lápis e importante quando a gente for fazer o clean é nunca fazer uma linha assim em cima da outra, porque vai dificultar muito o nosso trabalho quando a gente for alterar ela ou corrigir, sabe? Então o ideal é com lápis mesmo vir aqui e ir tentando seguir direitinho. Eu vou até tirar essa camada pra gente poder seguir o nosso style frame que tá aqui embaixo, né? A gente pode ir fazendo o mais certinho possível e depois ir corrigindo as linhas aqui. Pego o V, seleciono, aperto o A, ele faz aparecer esses pontinhos pra gente e às vezes tem muitos pontinhos que vão deixando a nossa linha mais errada, sabe? Que a gente não precisa de tantos pontos assim, né, pra fazer. Então eu posso vir aqui e corrigindo pelos Beziers se precisar. Aí, por exemplo, esse pontinho aqui eu também sinto que não precisa muito. Aí aqui também. Ó, por exemplo, tem 2 aqui que não tem necessidade, sabe? Então eu posso deletar. Aí eu vou arrumando aqui cada linha, em cada frame. E aí eu vou fazendo isso em cada frame direitinho. Por exemplo, agora aqui eu tô selecionando e aperto a tecla S e a linha vai endireitando sozinha, sabe? Ela vai dando uma suavizada. Porque eu fui aqui em editar, atalhos do teclado, escrevi suavizar e aqui em suavizar eu apertei S e OK. E aí ele deixou a tecla S fazer essa suavização praticamente automática, né? Do nosso traço, do nosso desenho. E aí eu não vou preencher aqui de preto diretamente, eu vou fazer riscando, só que eu vou fazer ele riscando diferente em cada frame. Ó, aqui o olho já ficou certinho. Agora eu vou aqui na folhinha. Essa é a parte importante, sabe? De deixar o RAF bem resolvidinho, com time bom, que aí depois você vem só limpando e comparando com o frame anterior e deixando mais certinho e com as linhas controladas, seguindo o model. Isso ajuda muito. Então, eu vou fazendo aqui esse clean e vou mostrar para você como ficou, beleza? Bom, temos o nosso cleanup prontinho aqui, todo certinho. E agora eu vou mostrar para você como eu fiz o olhozinho dele brilhando e fazer ele piscando aqui no final também. Depois disso a gente vai poder pintar. Então eu vou criar uma nova camada, chamar ela de brilho, colocar ela aqui em cima, deletar essa aqui. Aí vou ativar o nosso style frame. Vou clicar aqui 2 vezes no martelinho, porque ele virou guia, né? Eu vou botar a visibilidade. Vou chegar aqui pertinho dele, apertar o I. Aí agora eu peguei a cor desse branquinho. Vou de novo botar um cadeadinho nele, tirar a visualização dele, que a gente não vai precisar disso agora. E trancar nossa camada do Clean Limão. E a gente vai fazer o nosso brilhozinho no olhinho dele. E eu vou mostrar aqui como fiz. Você vê. Aumentar aqui nossa camadinha. Vai começar aqui no frame 24, vou selecionar a camada, apertar F6, F6 de novo, F6 de novo, F6 de novo, F6 de novo, até ele começar a cair. E aqui como é que eu fiz esse brilho, né? Eu apertei o B com o brush, aí ele vai ativar aqui o nosso pincel. Vou diminuir aqui o tamanho dele, vou colocar 9, que aí vai ficar melhorzinho. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz esse brilho fazendo crescer aqui o tamanho do brilho de cada olho. Então, por exemplo, esse aqui eu tô fazendo primeiro crescer esse brilho aqui de baixo e vou fazer crescer esse brilho aqui de cima também. E aí eu vejo onde mais ou menos eu comecei a fazer o traço, que foi bem próximo da borda. Então, no próximo keyframe, eu tenho ele aqui já guardado, eu sei que eu vou precisar aumentar ele um pouquinho mais. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, vou fazer um pouquinho mais longe da bordinha original dele, né? Aí agora aqui vou fazer ele um pouquinho mais longe ainda dessa bordinha original, como se ele estivesse realmente crescendo, né? Aqui também. Aí agora no próximo, posso fazer ele começando a diminuir um pouco. Então, já posso fazer ele aqui, um pouquinho mais próximo. E aqui também.
no outro intervalo, ele já vai se aproximando da bordinha dele. E nesse outro aqui também. E aqui nesse intervalo, acho quase sumindo aqui. Fazer ele bem pertinho mesmo. Bem pertinho aqui. No outro já sumiu. Agora eu vou fazer isso nos outros brilhinhos também. Mas aqui no meio, vou fazer esse que tá aqui do lado esquerdo começando a aumentar. Aí faço esse aqui que tá desse outro lado começando a aumentar também. Aí aqui ele já tá crescendo um pouquinho mais. Esse outro aqui também já tá crescendo um pouquinho mais. Agora aqui ele já tá passando bastante da bordinha. E esse aqui também. Fazer ele passar um pouquinho mais da nossa bordinha aos pouquinhos. Se também exagerar muito, às vezes não fica muito bom essa parte. Você vai testando aí, que ele pode dar uma crescidinha maior. Bom, ó, deu aqui o efeitinho de tá brilhando, os olhinhos, né? Agora vamos fazer nosso limãozinho piscando, criar uma nova camada. Tá, pisque. E eu quero que ele pisque quando ele caia aqui no chão. Então aqui eu vou querer que ele pisque, então vou aproximar do nosso limãozinho. Aqui vou clicar F6, andar para o lado aqui, uma casa apertando o ponto no teclado ou com o mouse mesmo. Andar 2 casinhas, apertar F6 de novo e F6. Beleza. Como a gente vai fazer essa piscadinha dele? Vou te mostrar aqui. Para fazer a nossa piscada, vou trancar também a camada do brilho. Eu vou fazer primeiro que é a nossa pálpebra aqui embaixo. Fazer ela seguindo essa estrutura do olho. Vou deixar aqui mais transparente também a camada do limão para facilitar a nossa vida, né? Agora aqui nessa camada piscada, vou criar nesse frame aqui só a pálpebra de cima. Aqui vou fazer essa pálpebra de baixo também, fechando. Mesmo aqui, mesma coisa aqui no outro olhinho. Se você quiser, você pode copiar e colar também. Fazer aqui, fazer mais ou menos na mesma altura aqui do outro. Não pode ficar muito diferente também. Tem gente que faz até um olho piscando antes do outro. Mas como esse aqui tá com uma linguagem bem de televisão, bem cartunzinho, eu vou forma assim. Aí aqui começa a piscar. Aí no próximo frame vamos ter o olhinho piscando mesmo. Então aqui vai estar a pálpebra fechadinha. Tô fazendo bem a curvatura do olhinho também, né? Aqui do outro lado, mesma coisa. Aqui também. Nota que eu deixei 2 frames para ele piscando, para mostrar que ele tá com o olhinho fechadinho. E um frame só dessa transição, né? Aqui deu um Ctrl+C no frame que ele tá começando a piscar. Vou dar um Ctrl+Shift+V nesse próximo intervalo aqui, nesse próximo frame. E aí vai ficar direitinho. E aí quando a gente pintar, a gente não vai precisar nem apagar a pupila aqui de dentro, porque ele tá numa camada por cima dessa camada do clean. Olha que maneiro. Vou fazer o clean dessa piscadinha aqui e começar a pintar também nossa animação. Vou te mostrar aqui como vamos pintar. Então, vou chegar aqui na camadinha do limão. Clicar nele 2 vezes, apertar visibilidade, cliquei bem na folha, ou então você clica com o botão direito. Vou ativar o nosso Style Frame para poder ver quais são as cores que a gente vai querer. Vou duplicar essa camada aqui do Clean Limão, clicar com o botão direito, clicar duplicar camadas. Dupliquei essa camada, vou chamar ela de Line, e aqui eu vou chamar ela de Clean Cor. Ok, e aí agora eu posso vir pintando o nosso limãozinho aqui nessa camada do Clean Cor e manter a linha separada. Vou deixar todas as camadas trancadas, menos a que eu vou pintar agora. E quando eu vou pintar, eu pinto cada cor de uma vez. Então, primeiro eu pinto todos os amarelos, depois todos os verdes, depois todas as sombras, para ficar mais rápido o processo.
Mas aqui eu vou mostrar como é que eu vou pintar esse amarelo, e aí você pode ir replicando nas próximas cores também. Então eu selecionei a cor amarela aqui, tirei o cadeadinho do Style Frame e selecionei a corzinha do amarelo. Vou trancar de novo o nosso Style Frame. Vou tirar até a visualização dele para não atrapalhar a gente, certo? Chegar aqui no Clean Cor, apertar o K, que é o nosso baldinho de tinta, e selecionar aqui embaixo o tamanho da separação, fechar espaços largos, que aí você vai conseguir fechar as coisas mais fáceis, e ir pintando todos os amarelinhos que a gente tiver aqui, com o baldinho de tinta. E vou fazer isso com todas as cores também. Mas, por exemplo, quando eu for pintar a nossa sombra, nesse caso aqui, eu vou criar uma nova camada, fechá-la por 2 aqui, igual tá a nossa camada de baixo, apertando F6 e andando pro ladinho. E o que eu vou fazer? Nessa camada aqui, eu vou pegar a cor no Style Frame, pegar aqui a cor da nossa sombra e ir fazendo aqui nessa camada a sombra. Uma camada diferente, porque aí você pode pintar sem interferir nessa linha. E se você quiser copiar ou colar, você consegue também. Se você for ver, o brush, ele tem aqui uma opção embaixo do modo do pincel, que é pintar preenchimentos, pintar normal, pintar atrás. E isso ajuda muito quando você vai pintar a linha, sabe? Ele pinta e não... Por exemplo, você pinta aqui e ele não diferencia a linha. Mas às vezes eu gosto de fazer a sombra numa camada diferente, até porque eu posso depois importar esse arquivo pro After, colocar outra cor para essa sombra, ou posso copiar e colar ela e ela não vai ir por cima da linha quando eu colar. Pra mim, funciona melhor muitas vezes, mas vai muito do que você também testar e achar melhor. Então aqui, ó, eu já aproveito e faço essa sombra. E aí, se eu quiser, eu posso apertar V, selecionar ela e dar um Ctrl Shift V no próximo frame, que ele vai colar direitinho ela no mesmo lugar. Então, você pode ir fazendo assim. Eu vou continuar pintando esse limãozinho e vou mostrar pra você como ficou. Mas aí você faz dessa forma. Você pinta todos os amarelos, depois todos os verdes, depois todas as sombras. E a gente pode já também colocar a cor de fundo aqui certinho. Então, de novo, eu vou ativar o Style Frame, tirar o cadeadinho dele, vou aqui em propriedades, ele vai estar com o palco, clico aqui na corzinha do palco e aí eu vou aqui, clico no rosinha e agora o nosso palco vai ter essa cor, pra gente poder exportar e já ficar do jeito que a gente escolheu no Style Frame. Beleza! Tcharam! Agora eu vou desativar, ó, agora tá tudo rosa e a gente pode ir pintando. Eu vou pintando aqui e mostro pra você como ficou. Bom, pintei tudo aqui, ficou assim, nosso limãozinho pulando. Agora eu vou exportar, arquivo, exportar, vou exportar como um GIF animado. Mas se você quiser, você pode exportar como vídeo mídia também. Mas vou fazer um GIFzinho pra gente. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Vou apertar em salvar e concluído. E tcharam! Ficou assim, nosso limãozinho. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui que eu vou responder assim que puder. Esse limãozinho tá disponível como sticker lá no Instagram. Então, se você for na parte de Stories, GIF e digitar Leia Lemonade, você vai achar aí pra você poder usar em qualquer foto, vídeo, qualquer coisa assim que você quiser. Se tiver algum tutorial que você queira muito, manda aí nos comentários também, tá bom? E valeu demais pela sua atenção e é nóis!